vamos todos acalmar os nossos corações, pensar numa paisagem bem bonita e juntos agradecer a Jesus esse momento tão importante do nosso dia, que nós possamos unir os nossos corações e as nossas mentes, vibrar positivamente para toda a espiritualidade, mandar boas energias para aqueles irmãos que estão necessitando, aqueles que mais precisam de amparo. Que possa, Senhor, abençoar esse estudo, que nós possamos estar abertos para receber todas essas energias e esses ensinamentos. Obrigada, graças a Deus. Agora nós vamos ouvir uma história e depois a tia volta para a gente conversar um pouquinho sobre ela. A magia da paciência. Era uma vez um búfalo que vivia em uma floresta. Nesta floresta havia um macaquinho sapeca que não conseguia ficar parado e estava sempre aprontando. O macaquinho costumava atormentar o búfalo todos os dias, fosse puxando o rabo ou atirando coquinhos na cabeça dele. Às vezes, ele pulava da copa das árvores, caindo direto nas costas do búfalo. Puxa, as brincadeiras incomodavam muito o búfalo, mas ele ignorava as travessuras e aguentava tudo com muita paciência, sem reclamar e nem tentar punir o macaco. Lá na floresta, haviam muitos outros animais que se perguntavam: nossa, por que o búfalo tolera as travessuras do macaco? Por que ele não chama a atenção do bicho? Por que o búfalo é tão paciente? Nenhum dos animais sabia a resposta para essas perguntas. Sem se aguentar de curiosidade, o elefante um dia perguntou ao búfalo por que ele nunca punia o macaco. Como ele conseguia ser tão paciente? O búfalo sorriu para o elefante e disse com voz doce: eu sou grato ao macaco por me ensinar a ser paciente. Como posso ficar brabo com ele por me ensinar tamanha virtude? Todos os animais que ouviram essa resposta também aprenderam uma lição. Enquanto conversavam, o macaco sentado em um galho de uma árvore ali pertinho também ouviu a conversa entre o búfalo e o elefante. O macaquinho, sentindo-se envergonhado, desceu para pedir desculpas ao búfalo e depois disso eles se tornaram bons amigos. Olá, galerinha do GEAL! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Acabamos de assistir um vídeo chamado A Magia da Paciência. E esse vídeo conta a história de principalmente dois personagens, o búfalo e o macaco. Vocês perceberam que o macaco vivia incomodando o búfalo, fazendo várias coisinhas para o búfalo perder a paciência. Mas ele não perdeu, em momento algum. E aí os animais da floresta ficaram espantados. Como o búfalo consegue não perder a paciência com o macaco? Porque o macaco não só incomodava o búfalo, ele incomodava também outros animais da floresta. Foi aí que o búfalo contou o segredo. Contou o segredo da magia da paciência que ele tinha. Ele disse que tinha que ser grato ao macaco por ensinar a ele ser paciente todos os dias. E todos os animais ali da floresta perceberam e entenderam essa lição. Será que a gente consegue entender o que o búfalo quis dizer?
lá aqui, ó, nesse livro, Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, item 7, o capítulo 9 é Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Existe um item só sobre paciência. Diz que ser paciente também é uma forma de caridade. Que não é aquela caridade que é dar bens materiais, dinheiro, coisas para outras pessoas, né? Bens materiais, que também é importante, as pessoas precisam. Essa caridade que envolve a paciência, ela é mais difícil. Tem a ver com o perdão. Porque precisamos olhar para as pessoas que Deus colocou no nosso caminho como instrumento da nossa melhoria íntima, para nos fortalecer e exercitar a nossa paciência. Afinal de contas, como nós vamos nos tornar pessoas mais pacientes se nós não somos postos em prática? Vou dar um exemplo. Como ter certeza que a gente sabe fazer uma redação ou fazer uma conta de soma se a gente não pratica? Com a paciência é a mesma coisa. A gente precisa se submeter, passar por situações que a nossa paciência é posta à prova. Assim nós vamos saber se nós somos pacientes ou não. Continuando no Evangelho segundo o Espiritismo, diz que a vida é difícil. A gente sabe, né? São várias situações que vêm a nos incomodar. Mas também que nós precisamos olhar mais para o lado positivo, para as nossas consolações, para as compensações que nós tivemos. E assim nós vamos enxergar a vida de uma forma mais leve. Quando a gente olha para cima, a gente tende a ter esse olhar mais leve, sabe? De bom ânimo, de esperança, de fé no futuro. Cristo, Jesus, foi o nosso modelo. E ele sofreu muito quando esteve aqui encarnado. Então, vamos ser pacientes para nos fortalecer o nosso futuro e expiar aquelas ações que fizemos no passado. Vamos então aprender com o búfalo a sermos gratos por esses momentos que a vida nos dá para praticar a nossa paciência, virtude essa tão importante para a nossa bagagem como espírito imortal. Tá bom? Beijo em todos e boa semana. Até mais!
Boa noite. Sejam bem-vindos a essa reunião. Eu sou Fátima Queiroz e é uma alegria podermos estar aqui compartilhando esses momentos da nossa reunião virtual do Centro Espírita Miguel. Anterior a esse horário, nós tivemos a evangelização infantil, então nós convidamos a todos a entrarem sempre um pouquinho antes, às 7h45, para que as crianças possam também participar desses momentos assim muito especiais que são trazidos pelas evangelizadoras da nossa casa. Hoje também eu quero relembrar a todos e também informar para quem está assistindo pela primeira vez ao nosso canal, que aqui embaixo, na descrição do vídeo, vocês vão poder encontrar o link para várias informações a respeito da Casa Espírita, encontrar o link também do Jornalzinho do 100, que traz notícias sobre os cursos, sobre o atendimento fraterno. Nós temos também recepcionistas que ficam acompanhando o chat e que depois podem tirar alguma dúvida, se houver, quando finalizarmos a reunião. Hoje, com muita alegria, nós vamos ouvir a nossa querida companheira Priscila Chagas, que trará para nós o tema O Jugo Leve. Temos a certeza de que vamos usufruir bastante das informações, das reflexões trazidas por essa querida trabalhadora. Se gostarem, deem um like,
porque isso nos ajuda a manter, né, o canal de divulgação da doutrina espírita. É promovido, né, pelo Centro Espírita Miguel, como eu já falei antes, e é uma alegria a gente poder estar aqui, né, partilhando esses momentos com pessoas que muitas vezes não têm como se deslocarem até a casa espírita ou moram em outros municípios, outros estados. Então, é importante que a gente possa manter esse canal, né, sempre disponível para todos. Uma boa noite para todos, que fiquem todos em paz e vamos assistir aí às boas reflexões da Priscila. Um abraço para todos. Do livro Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Onde estão? Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Jesus, Mateus, capítulo 11, versículo 29. Dirigiu-se Jesus à multidão dos aflitos e desalentados, proclamando o divino propósito de aliviá-los. Vinde a mim, clamou o Mestre, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Seu apelo amoroso vibra no mundo, através de todos os séculos do cristianismo. Compacta é a turba de desesperados e oprimidos da terra, não obstante o memorável convite. É que o Mestre, no Vinde a mim, espera naturalmente que as almas inquietas e tristes o procurem para a aquisição do ensinamento divino. Mas nem todos os aflitos pretendem renunciar ao objeto de suas desesperações, e nem todos os tristes querem fugir à sombra para o encontro com a luz. A maioria dos desalentados chega a tentar satisfação de caprichos criminosos com a proteção de Jesus, emitindo rogativas estranhas. Entretanto, quando os sofredores se dirigirem sinceramente ao Cristo, hão de ouvi-lo, no silêncio do santuário interior, concitando-lhes o espírito a desprezar as disputas reprováveis do campo inferior. Onde estão os aflitos da terra que pretendem trocar o cativeiro das próprias paixões pelo jugo suave de Jesus Cristo? Para esses foram pronunciadas as santas palavras, vinde a mim, reservando-lhes o Evangelho poderosa luz para a renovação indispensável. Obrigado, Pai, por mais uma vez estarmos aqui reunidos em Teu nome. Que possamos abrir os nossos corações e deixar que as boas vibrações da noite de hoje nos envolvam. Que os amigos espirituais que aqui se encontram nos auxiliem no entendimento do que for falado e envolvam todos os que estão responsáveis pela reunião. Que as nossas necessidades possam ser esclarecidas e que tudo possa transcorrer na mais perfeita harmonia e que todos os trabalhos a serem realizados nesta noite possam alcançar os seus objetivos. Mais uma vez, obrigado, Pai, e lhe pedimos a licença para dar como iniciada a reunião da noite de hoje.
Olá, boa noite. Meu nome é Maria Priscila, sou uma trabalhadora na nossa casa espírita. Eu estou aqui hoje para fazer o estudo referente à nossa reunião pública, que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas antes de começar o nosso estudo, eu vou me apresentar para você, vou fazer minha descrição. Eu sou uma mulher branca, estou vestindo com uma jaqueta, estou com um lenço na altura do pescoço, coloco um brinco, né, no formato de folha. Estou usando um óculos vermelho, meu cabelo é encaracolado, mais ou menos à altura do pescoço. E eu estou numa sala, né, que eu tenho um sofá no fundo, alguns livros, umas bolsas. Eu estou aqui hoje para a gente poder falar sobre o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 6, no item, logo no início, os itens 1 e 2, que fala sobre o jugo leve. Então, eu vou colocar a nossa apresentação. A gente começa a falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo e o que é importante para a gente ir começando a fazer essa descrição, né, a esse entendimento. Estou aqui trazendo algumas reflexões, né, do que eu fiz, do que eu consegui compreender do Evangelho, para que a gente possa ter uma noite de reflexão, de entendimento. Então, para iniciar, eu estou apresentando uma tela com fundo cinza, uma imagem, né, de Jesus e uma mulher no seu colo. E essa é uma imagem que transmite carinho, que transmite afetividade, que transmite tranquilidade. E logo no início, quando a gente for falar sobre o Evangelho, lá no capítulo 6, ele começa assim no seu item 1. Vinde a mim todos os que andam em sofrimento e vos achais carregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Algumas traduções vocês vão reparar que ele não vai estar carregado, a palavra carregada, e sim sobrecarregado. Mas nessa introdução, o que nos chama a atenção de início é quando Jesus fala que ele vai nos aliviar, né, e que ele fala sobre o seu jugo, que é a palavra que a gente menos tem uso. E aí eu estou colocando na tela um questionamento, e o que seria esse jugo dito por Jesus? O que seria, então, o que é jugo? Então, a gente pode, aí na segunda imagem que eu estou apresentando, existe uma imagem, uma figura, que é uma silhueta, né, de Jesus, abraçando uma pessoa, uma mulher, numa posição de acolhimento. Então, eu coloco assim no slide. No sentido figurado, jugo significa submissão, obediência, autoridade, domínio e opressão, sujeição. No sentido religioso, jugo é a opressão que uma pessoa carrega quando está dominada por seus próprios problemas, como enfermidades, vícios e dívidas. O que a gente pode começar a fazer uma reflexão a partir desse entendimento que Jesus traz para a gente? O que seria importante da gente entender sobre o jugo de Jesus? Jesus, enquanto nosso governador planetário, ele vem, né, ele encarna e vem trazendo boas notícias, ele vem trazendo os seus ensinamentos que vai falar sobre o caminho que nós temos seguido, que nós devemos seguir em direção ao Pai. A doutrina espírita nos fala que todos nós estamos aqui para o nosso processo de aperfeiçoamento. Todos nós iremos evoluir. E essa é uma máxima, que todos nós caminharemos e chegaremos a uma perfeição relativa. E a partir disso, a gente vai começar a pensar em como eu conseguiria, então, essa perfeição relativa. Como é que eu conseguiria chegar até esse estágio? Seria, a partir da perspectiva da doutrina espírita, o nosso processo de amadurecimento e evolução enquanto espíritos. E seguindo as leis de Deus, que estão contidas em nossa consciência. Jesus nos traz uma relação com Deus, que é uma relação de paternidade e de amor.
Então, quando ele diz que suave é o jugo, é suave a sua autoridade. Tranquilo seria a nossa submissão aos seus ensinamentos, porque ele vai aliviar as nossas dores e sofrimentos ao termos a compreensão dos seus ensinamentos. Então, eu vou dar mais uma avançada no nosso slide. Aí eu estou apresentando uma terceira tela, e aí tem uma imagem de desenho, né, que seria uma mulher em frente a uma mesa, ou pode ser um pedaço de madeira, uma árvore como se fosse cortada, em que ela está em posição de prece, e embaixo e ela tá num fundo mais acinzentado, como ela estivesse muito aflita no seu processo de prece, e eu escrevi assim: as suas preces sempre são ouvidas. E aí tem a imagem da mesma mulher e como a figura de Jesus segurando as suas mãos em oração com ela. E aí isso eu dou continuidade ao Evangelho segundo o Espiritismo, que está assim, né? Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de seres queridos, encontram a sua consolação na fé do futuro e na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Quando Jesus veio até a Terra e reencarnou, ele resumiu os mandamentos trazidos por Moisés em 2 grandes mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Porque eles são ensinamentos muito mais espirituais, eles são ensinamentos que nos levam a uma compreensão da nossa condição de espírito de maneira muito mais elevada do que os demais mandamentos. Não que os mandamentos estejam errados, mas eles são muito mais materiais, né? Não roubarás, não matarás. Quando a gente entende que você é um indivíduo e que você deve amar o seu irmão como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas, a gente faz uma conexão. E dentro desse processo de conexão, vindo a partir dos ensinamentos que Jesus traz para cada um de nós, é muito mais fácil entender a vida. É muito mais simples poder viver a vida a partir dos ensinamentos do Cristo. A grande questão é que nós nos apegamos ainda a status, a desejos, a vontades, a uma condição de um mundo material. A gente ainda se prende a esse mundo. Não que esse mundo não seja necessário. A grande questão não é pensar se esse mundo é necessário, não, porque é necessário tanto que estamos aqui encarnados. Estamos aqui encarnados para o nosso processo de evolução. Mas qual é o peso que eu dou para as questões? Qual é o peso que eu dou para os ensinamentos do Cristo? De oferecer a face quando formos, né, quando alguém te agredir, dê outra face. Quando Pedro pergunta para Jesus, né, quantas vezes eu devo perdoar o meu próximo? 70 vezes 7. Porque aí está falando cada vez que nós formos insultados, a gente está falando sobre um perdão infinito. Então, se a gente conseguisse, se nós tivéssemos empenho de seguir exatamente os ensinamentos do Cristo, a nossa vida seria muito mais simples. Por isso é que ele fala que seu jugo é leve. Vamos dar uma continuidade na questão do Evangelho. Ele continua ali, ó. Eu vou pegar o meu laser para ajudar no acompanhamento da leitura. Sobre aquele que, pelo contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, essas pessoas pesam todo o seu peso, nenhuma esperança vem abrandar a sua amargura. Eis o que levou Jesus a dizer: vinde a mim, vós todos que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. Jesus anuncia o reino de Deus para cada um de nós. Fala sobre a importância de estarmos aqui, nos encontrando com os nossos irmãos, e que há um mundo muito melhor, né? Que temos uma continuidade quando sairmos dessa esfera mais material. Ele nos anuncia que Deus nos ama infinitamente e que a vida espiritual é a verdadeira vida. Essa é a anunciação trazida por Jesus, que dá uma condição de vida e de mundo para cada um de nós infinitamente diferente, o que alivia nossos sofrimentos. Quando pensamos em que
perdemos um ente querido, porque ele tenha desencarnado, é que nós continuamos aqui, isso traz dor e sofrimento para cada um de nós. Mas quando nós temos conhecimento de que eles não desapareceram, que eles não pereceram, e que em algum momento nós os encontraremos novamente, isso dá acalanto e esperança para os nossos corações. Porque sabemos que esse amor ele vai continuar existindo, e que nós iremos encontrá-los. Então vamos dar uma passada por algumas obras, né, que vão ilustrar essa compreensão de como foram os ensinamentos de Jesus. Eu trouxe alguns apontamentos. Um está no Evangelho de Emmanuel, né, que é esse aqui, que é a partir de várias obras do Emmanuel. Eu vou até ficar um pouquinho maior. Peraí. Esse aqui, aqui, assim. O Evangelho de Emmanuel, que tem vários livros do Emmanuel, então foram organizados, é uma organização em ordem bíblica, né, que fica fácil para a gente fazer estudos. Então, dentro dessa obra, eu trouxe essa passagem aqui para a gente ler. Está assim: não amaldiçoa os tristes, convocou-os à consolação. Muita gente acredita na lágrima como sintoma de fraqueza espiritual. No entanto, Maria soluçou no Calvário, Pedro lastimou-se depois da negação, Paulo mergulhou-se em pranto às portas de Damasco. Os primeiros cristãos choraram nos cerros de martírio, mas nenhum deles derramou lágrimas sem esperança. Prantearam e seguiram o caminho do Senhor, sofreram e anunciaram a boa nova da redenção, padeceram e morreram leais na confiança suprema. Cada um de nós que somos cristãos, nós devemos anunciar o reino divino e não sofrermos e nos desesperarmos, porque nós sabemos o banquete espiritual que está por vir. Então, aqui já é um registro que, por mais que tenham acontecido problemas e sofrimentos, nenhum deles estava sem esperança. Porque a esperança é a esperança da Constituição. A esperança se dá pela fé no futuro, pela fé na nossa continuidade. E olha aí, o cansaço experimentado por amor ao Cristo converte-se em fortaleza, as candeias levadas ao seu olhar magnânimo, transformando-se em laços divinos de salvação. Está no Evangelho de Mateus, de Emmanuel, foi registrado por Mateus, está na página 365. Então, o jugo de Jesus ele é maravilhoso porque ele é calcado, ele é baseado num processo de esperança. E esse sentimento de esperança ele precisa estar vivo e incandescente nos nossos corações. E é por isso que a gente precisa entender como é que nós enfrentamos os desafios que se apresentam na nossa vida. Nós somos espíritas, nós sabemos que os desafios, os obstáculos, eles estão aí, eles não vão desaparecer porque nós viramos espíritas. Mas o nosso olhar frente à imortalidade precisa ser um olhar diferente. Um olhar que não esmorece e que não desiste frente aos desafios e obstáculos. No livro, vou eu aumentar a tela de novo, vamos ver se eu acerto agora. Aqui, meu livro ainda é de uma capa mais antiga, né? Está lá na Joana de Anjos, Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda. É um livro que fala sobre alguns capítulos, os capítulos do Evangelho. Ela não aborda todos os itens do capítulo, ela vai pegando, né, alguns temas principais. E aí, Joana traz para a gente assim: antes dos desafios mais vigorosos e as situações mais inclementes, não desistir dos ideais de beleza, não ceder espaço ao mal, não negociar com as sombras, permanecendo verdadeiro, luminoso, da consciência reta e decidido. Eis a sua proposta, de Jesus no caso. Conforme ele, Jesus próprio, viveu. Isso está lá na página 55. E eu acrescento uma imagem, que são homens, né, com cara mais
fechadas ao fundo, e Jesus estendendo a mão para a gente. É claro, irmãos, que eu vou entender que todas as vezes que a gente passar por dificuldade, por sofrimento, é muito possível, tendencioso da nossa parte, que a gente esmoreça frente aos obstáculos. É compreensível. Mas nós, que sabemos da boa notícia, do Evangelho, dos ensinamentos do Cristo, sabemos que nada se passa na nossa vida sem que haja uma necessidade de aprendizado. Que nada que a gente passa não significa fortalecimento da nossa jornada. Por isso é que a Joana fala de Jesus dessa forma e ela diz, né? Ante os desafios mais vigorosos e as situações mais inclementes, não desistir dos seus ideais. A gente não pode abrir mão de agir enquanto indivíduos de bem, que desposam a moral do Cristo, porque passamos por uma situação de dificuldade, ou de violência, ou de agressão. Porque nós sabemos que os ensinamentos de Jesus são muito maiores do que isso. Significa, então, que a gente precisa compreender as situações e pensar o que preciso aprender desta circunstância. Do que esse momento vai me fazer mais forte. Esse é o jugo de Jesus. É esse entendimento com suavidade, porque nós sabemos que Ele nos ama infinitamente. Sabemos que Deus, que é Pai, nos ama e nos espera confiante do nosso processo de crescimento e fortalecimento. Vamos dar mais uma avançada. Essa eu estou com uma imagem de uma criança que estaria na corcunda, no pescoço, né, de Jesus olhando, e tem uma frase em inglês, né, you are everything, você pode tudo. E aí isso está escrito lá no Esperança, da Joana de Ângeles, que está registrado nesse livro aqui da Joana. Eu trouxe algumas referências para a gente ver. Trouxe aqui, ó. Assim, Diretrizes para o Êxito, da Joana de Ângeles, tem um capítulo que fala sobre esperança. Então, se a gente vai falar sobre esperança, a gente precisa ter mais uma referência para falando sobre esperança. E aí, o que a Joana fala sobre esperança para a gente? Ela diz assim: quando o indivíduo se encontra na encruzilhada de decisões importantes, é a esperança que emula, impulsiona a seleção do caminho a seguir. Quando os céus se apresentam de borrascosos, agitados, aí ameaçadores, é a esperança que anuncia a claridade vitoriosa que logo mais chegará. Quando as dificuldades aturdem, espantam, e as perspectivas de êxito, sucesso, fazem assim, remotas, distantes ou impossíveis, é a esperança que propõe novos tentativas, a fim de que tudo se modifique. Quando a morte domina, arrebatando, né, arranca os seres queridos da convivência física e deixando uma lacuna quase impreensível, é a esperança do reencontro que alenta no prosseguimento da marcha. A esperança é a mensageira poderosa da vida, auxiliando o caminho, cansado no rumo que parece não ter fim. E a esperança que aquece o nosso coração, que nos impulsiona a continuar seguindo, porque nós sabemos que o reino divino, o reino de Deus, é possível para cada um de nós. E por isso, nós continuamos seguindo, porque nós confiamos, esperançosos, num futuro mais feliz, na construção de um mundo mais feliz e de um amanhã mais feliz. É isso que nos mantém, porque essa foi a notícia trazida por Jesus. Esse foi o Evangelho. Da certeza de que Deus nos ama, de que tudo está de acordo com as nossas necessidades, que não estamos desamparados, que seguimos firmes e fortes e confiantes no amanhã mais feliz, que tudo isso aqui é passageiro. E a construção do amanhã mais feliz e de um mundo, né, que a gente está aí na transição de um mundo de provas e expiações, que ainda estamos, para um mundo de regeneração, que já estamos chegando, estamos vendo os primeiros raiar do sol de um mundo de regeneração, onde não vai ser um mundo melhor, não vai ser um mundo perfeito, mas vai ser um mundo melhor. É isso, é esse ânimo que nos faz impulsionar e caminhar todos os dias, apesar da saudade dos amores que foram embora.
apesar das dificuldades que enfrentamos no meio do caminho. É o que nos faz seguir e prosseguir, porque temos esperança e confiança. E foi por isso que eu escolhi eu não peguei o livro, desculpa, que está lá no Boa Nova, Psicografia de Chico Xavier, pelo espírito Humberto de Campos, que ele fala sobre o caminho, que fala sobre a Boa Nova. Um dos seus apóstolos, Bartolomeu, está muito entristecido. E fala da sua falta de ânimo para Jesus. E aí ele fala assim: nosso evangelho Bartolomeu me enche de esperança para o reino de luz que nos espera nos corações além das alturas. Quando esclarecestes que o vosso reino não é deste mundo, experimentei uma nova coragem para atravessar as misérias do caminho. A terra, pois tudo aqui, selo do mal, parece obscurecer as coisas mais puras. E aí Jesus olha, fita-o brandamente e lhe fala com serenidade. Nossa doutrina, Jesus explica, entretanto, é o evangelho, a boa notícia. E já viste, Bartolomeu, uma boa notícia não produzir alegria? Fazeis bem conservando a tua esperança em face dos ensinamentos. Mas não quero senão acender o bom ânimo no espírito dos meus discípulos. A vida na terra é a estrada pedregosa que conduz aos braços amorosos de Deus. Jesus já anunciou para a gente, ele já disse. Esse caminho ainda é um caminho pedregoso, ainda é um caminho difícil, mas ele nos leva aos braços amorosos de Deus, nosso Pai. Ele continua. O trabalho é marcha, a luta é comum, é caminhada de cada dia, de cada obstáculo para ser superado. E por isso eu boto essa imagem de pequeno broto que nasce da terra, buscando a luz do sol. Porque esse processo de crescimento e de renovação, a gente acha que é muito simples, a gente acha que é muito fácil de ser percorrido. Mas como uma semente precisa explodir a casca da semente e vigorosamente subir buscando a luz do sol, que é um processo de florescimento, não é fácil. E não seria fácil para cada um de nós, ele é necessário. Por isso, Jesus nos avisa, o trabalho é marcha comum, é a marcha do burelamento, do aperfeiçoamento, da nossa dedicação, de olharmos intimamente para cada um de nós, como nos anuncia Santo Agostinho na sua questão 919 do Livro dos Espíritos, olhar para dentro e ver quais as questões precisamos melhorar e progredir. Por quê, irmãos? Precisamos olhar para dentro, mas ninguém falou que olhar para dentro é fácil. É necessário, não é fácil. Ou melhor, não é simples. Ele continua, Jesus falando. Em geral, os homens abusam desse ensejo precioso para antepor a sua vontade imperfeita aos desígnios superiores, porque a gente espera que as nossas vontades sejam atendidas, perturbando a própria marcha. Daí resulta as mais ásperas jornadas, obrigatórias para a retificação das faltas cometidas e, muitas vezes, infrutíferos labores, porque nós perdemos no meio do caminho, nós nos embaraçamos. Por isso eu faço essa imagem, ao fundo, de uma lagarta, né, até chegar ao desabrochar de uma borboleta, que é esse voo, é esse processo de transformação que não é simples, mas é necessário. E aí Jesus diz, que eu adoro essa frase, a verdade não exige, ela transforma. Ela não vai exigir de cada um de nós, mas ela vai se apresentar como necessária para cada um de nós. Ela vai exigir a nossa transformação. Ela não vai exigir, mas ela vai nos impulsionar a transformação. Porque ela vai estar ali, né? Jesus já disse, né? Conhecer a verdade e a verdade vos libertará. Por isso é que ela transforma.
E ele continua: o Evangelho não poderia reclamar estados especiais de seus discípulos. Porém, é preciso considerar que a alegria, a coragem e a esperança devem ser traços constantes de suas atividades em cada dia. Porque nos firmamos no pesadelo de uma hora se conhecemos a realidade gloriosa da eternidade com o nosso Pai. Porque Jesus nos fala que estar aqui é momentâneo, é passageiro. Portanto, viveremos no reino de Deus com o nosso Pai amoroso, que é Deus, nosso Criador. Por isso é que a gente precisa nos fixar nessa condição e não aqui nesse momento passageiro. Por isso que ele compara algo pontual com a eternidade. E nós desposamos os ensinamentos de Jesus. Precisamos ser imbuídos de uma fala sempre de alegria, de coragem e de esperança. Sempre. Isso deve motivar as nossas ações e o nosso comportamento. Jesus ainda continua. Eu boto uma imagem de Jesus, né, um caminho na sua frente, estendendo a mão de cada um de nós. Ele está como se fosse um cajado de um pastor, cuidando de todas as suas ovelhas, como se ele nos convidasse e diz assim: qual o melhor negócio no mundo, Bartolomeu? Será a aventura que se efetua a peso de ouro, muita vez amordaçando o coração e a consciência para aumentar as preocupações na vida material, ou a iluminação definitiva das almas para Deus, que se realiza tão só pela boa vontade do homem que deseja marchar para o seu amor, por entre as urzes do caminho. Não será a diversidade dos negócios do mundo um convite ao amigo para a criatura semear com mais amor um apelo indireto que arranque as ilusões da terra para as verdades do reino de Deus? Para onde nós olhamos? Para onde nós detemos o nosso olhar? Será que é para as riquezas? Eu não estou dizendo que a questão material ela não é necessária, mas que peso eu dou para ela? É o peso da alimentação necessária, do abrigo, ou eu quero o processo de enriquecimento? Será que eu quero me deter nas adversidades no negócio ou me fortalecer nas verdades do reino de Deus? Aonde eu busco e implemento todas as minhas vontades? Ele continua: mas quem estará perdido se Deus é o Pai de todos nós? A morte do corpo abre as portas de um mundo novo para a alma. Ninguém fica verdadeiramente órfão sobre a terra, como nenhum ser está abandonado, porque tudo é de Deus e todos somos seus filhos. Eis porque todo discípulo do Evangelho tem que ser semeador da paz e da alegria. Perder um ente querido muitas vezes é sofrido, né? É a saudade que nos arrebata o coração. Mas sabemos que Deus não deixa ninguém desamparado. É aguardar e confiar no nosso reencontro. O reencontro dos nossos abraços, a certeza desse amor que nos une. Por isso, o nosso olhar precisa ser constituído de alegria, de coragem e de esperança. Coragem para enfrentar as batalhas e as dificuldades de todos os dias, de olhar para cada um de nós intimamente e reconhecermos quem nós realmente somos, alegria de continuar vivo e contagiar os demais, e a esperança da certeza de que nós não estamos desamparados, não estamos abandonados ao meio do caminho. Jesus nos explica, ele fala sobre o seu amor tão divino e tão maravilhoso. Por isso eu boto essa imagem de uma figura, de um desenho de Jesus barbudo, estendendo a mão à nossa direção e diz assim: Jesus, entretanto, impõe uma condição para a sua... Isso está lá no Evangelho, tá? Na continuidade do item número 2. Jesus, entretanto, impõe uma condição para a sua assistência e para a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição é a própria lei que ele ensina. Seu jugo é a observância da lei. Não adianta a gente querer fazer no nosso processo de conversão, de sermos seguidores de Jesus, e queremos adaptarmos a lei de acordo com a nossa vontade.
que a gente deseja transformar as situações para serem atendidas de acordo com os nossos desejos pessoais e particulares. Jesus fala, né, sobre a observância da lei. Mas esse jugo é leve e essa lei é suave, porque ela fala sobre a construção de laços de amor e de serenidade. E continua, pois que impõe como dever o amor e a caridade. Então esse jugo ele vai ser leve porque ele é baseado no processo de amor e de caridade, da certeza das nossas relações. Porque a gente sabe que nós encarnamos e reencarnamos para encontrar com espíritos que a gente ainda precisa no nosso processo de reconciliação, que a gente precisa construir um olhar de espíritos imortais que olham para e pela eternidade e que se formam como espíritos melhores, mais conscientes do seu papel, né? Então a gente fala sobre a vivência, a observância dessa lei apresentada por Jesus para a gente, que é baseada na lei de Deus, que está escrita na nossa consciência. Está lá no Livro dos Espíritos, lá na introdução, no início, né, da lei natural. E avançando mais um pouco, não, é a última passagem, é essa de Jesus que vai falar sobre o final do Evangelho segundo o Espiritismo. E é por isso que a gente precisa, irmãos, deixa eu aumentar aqui na tela, como fechamento desse capítulo, acho que é importante da gente entender que o convite que Jesus faz para a gente é de transformação agora. É da mudança que se faz necessária agora. É da mudança das nossas ações e comportamentos. É agir de maneira diferente. Estamos agora, né, eu já falei na noite de hoje, né, nesse passo de nos transformar, né, de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, onde haverá mais amor, onde haverá mais cuidado, onde a gente pode ilustrar que vai ser um caminho onde não haverá miséria, podendo haver algumas diferenças sociais, mas não é a miséria que faz com que as pessoas tenham fome. Em que os órfãos não ficarão abandonados à própria sorte, em que os idosos não estarão desamparados e sem quem contribua com o processo de fortalecimento da velhice que tanto precisa de alguém para amparar. Nós estaremos numa condição de espíritos diferentes. E é por isso que Jesus nos fala, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por isso o seu jugo é leve. Porque fala sobre a observância da lei de Deus, que é nosso Pai. Agora eu convido cada um de nós a fazer uma reflexão sobre as suas ações, as suas escolhas, o caminho que quer continuar seguindo daqui para diante, para que nós possamos nos transformar enquanto humanidade. Porque a gente fala muito atualmente sobre essa mudança planetária, mas ela só se dará quando nós, encarnados, tivermos uma perspectiva de mudança e melhora. Por isso que a gente vai olhar as nossas ações do nosso dia e o que acontecem para cada um de nós, entendemos que há um motivo, há uma necessidade e sempre um processo de aprendizagem. Por isso, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, porque Ele nos ensina o caminho da esperança e que a gente não desampare os nossos corações, tendo a certeza do que seu amor, o amor que Ele nos ensinou, vai fazer com que cada um de nós seja mais feliz. Por isso, eu deixo uma proposta para cada um de nós. Qual a tarefa de renovação planetária que você pode fazer? Qual a tarefa de caridade que você já pode desempenhar? Eu não estou dizendo somente nas nossas tarefas profissionais, na escola, na casa, porque isso já está na mesa. Nós já somos cristãos. O que a gente pode fazer para além disso?
como é que a gente pode fazer com que esse planeta seja melhor, mais justo e mais digno. Para que, agindo dessa forma, possamos viver e agir de acordo com os ensinamentos do Cristo. Que a paz do Senhor esteja conosco, irmãos. Agora, nesse momento, vamos nos acerenar, nos acalmar, conectar nossos pensamentos à nossa casa espírita, nos conectar com essa espiritualidade bendita que tanto nos cuida e nos ampara, levando nossos pensamentos ao Deus e falar com os nossos corações. Pai de infinito amor e bondade, muito obrigado por tudo que recebemos na noite de hoje, que tenhamos a certeza do Teu amor, que nos renova, nos fortalece, que possamos, Senhor, colocar dentro dos nossos corações e nas nossas ações cotidianas os ensinamentos de Jesus, para que possamos seguir com mais calma e com a certeza de que estamos no caminho certo, de que escolhemos essa doutrina que tanto fala alto aos nossos corações, para viver a cada dia e agir de acordo com os ensinamentos do Cristo, nosso grande amigo. Que essa prece possa se unir a outras preces e ir aos orfanatos, aos asilos, aos abrigos, que todo aquele que sofre, chora, que ele possa sentir o envolvimento dessa espiritualidade com doçura, com amor, e que possa se sentir amparado, fortalecido nessa caminhada. Fica conosco, nos orienta, Pai, em todos os momentos de nossa vida, para que a gente possa agir da melhor forma. Fica conosco, Pai, hoje, agora e sempre. Graças a Deus.